Porch light flicker on the siding, moths dancing like they know the tune. Porch light flicker on the siding, moths dancing like they know the tune. Every breath feels borrowed, but tonight the world's in tune. Old chair hums beneath me, plank boards keep the time. Old chair hums beneath me, plank boards keep the time. If this sound ain't perfect, that's how I always mine. Someone left the radio humming. Vila Belmiro, o templo onde os deuses do futebol escolheram morar. Você já se perguntou o que faz de um estádio um lar? Não é o concreto. Não são as arquibancadas nem os refletores que cortam a escuridão da noite. É algo que você não pode tocar, mas pode sentir em cada fibra do seu ser. É a alma. A história que ecoa a cada grito de gol. São os fantasmas dos heróis que ainda correm por esse gramado. E aqui, neste pequeno pedaço de terra em Santos, existe um lugar onde essa alma é mais forte do que em qualquer outro. Um lugar que chamamos de lar. Um lugar que o mundo conhece como Vila Belmiro. Tudo começa com um sonho. No início, éramos nômades. Um clube jovem, cheio de paixão, mas sem um teto. Jogávamos onde dava. No campo da Avenida Ana Costa, no Conselheiro Nébias. Campos que não eram nossos. Eram emprestados. E um amor como o nosso não foi feito para viver de favor. Foi em 1915 que a semente foi plantada. A diretoria sabia, precisávamos da nossa praça de esportes. E no meio daqueles homens de terno, um deles sentia essa necessidade com mais força. Seu nome era Urbano Caldeira. Ele não era apenas um diretor, ele era um de nós. Um visionário que olhava para um terreno baldio e via um palco para a glória. Urbano não desistiu. Apresentou um terreno, foi negado. Apresentou outro e foi na sua teimosia, na sua paixão incansável que ele encontrou um lugar no bairro Campo Grande, perto de 2 linhas de bonde. Um terreno com as dimensões perfeitas para abrigar nossos sonhos. E o preço era justo. O destino estava selado. Em 4 meses, apenas 4 meses, o que era um sonho se tornou concreto, madeira e grama. A cidade inteira parou. A expectativa era palpável no ar. Estava nascendo a nossa casa. 12 de outubro de 1916, o dia da grande festa, mas os céus decidiram chorar de emoção. Uma chuva torrencial adiou a bola, mas não a celebração. As crianças correram, os sócios brindaram. A vila já era nossa, mesmo antes do primeiro apito. 10 dias depois, o sol brilhou. Santos contra Ipiranga. E o destino, o destino. Ele adora escrever roteiros perfeitos. Adolfo Milon Jr. Grave esse nome. Foi ele quem marcou o primeiro gol. A primeira de incontáveis explosões de alegria que aquele gramado testemunharia. Vencemos por 2-1. A primeira vitória. A primeira página da nossa Bíblia Sagrada. E então algo começou a acontecer. Os times vinham a Santos cheios de marra e saíam daqui menores, derrotados. Em 1930, um jornalista chamado Antônio Guenaga, de A Tribuna, encontrou a palavra perfeita. Depois de 1 ano invictos em casa, ele olhou para o nosso estádio e não viu apenas um campo. Ele viu uma armadilha. Ele viu um alçapão. O apelido pegou e nunca mais nos abandonou. E então, ele chegou. Um menino de 3 corações que se tornaria rei. E todo rei precisa de um castelo. A Vila Belmiro não foi apenas o castelo de Pelé, foi o seu playground,
o seu laboratório de mágica, o palco onde ele pintou suas obras-primas. Você consegue imaginar estar aqui nessas arquibancadas e ver Pelé dançar com a bola? Ver os adversários, gigantes do futebol, entrarem em campo já derrotados pelo medo? O Alçapão da Vila se tornou uma lenda nacional. Era o Coliseu do Rei. Aqui, nós não perdíamos. Simplesmente não era uma opção. 21 de novembro de 1964, 11-0. E ele marcou 8 gols. 8 em um único jogo. Isso não é futebol, é divindade. A Vila não era mais um estádio, era um templo, e nós éramos as testemunhas do Deus do futebol em seu auge. E como todo reinado, um dia ele teve um fim. Naquele dia, o rei se despediu do seu trono. Ele se ajoelhou no centro do gramado e o silêncio que se fez foi o som de 1 milhão de corações se partindo. Ele nos deu tudo. E a Vila foi o altar onde ele ofereceu seu talento ao mundo. Aquele gramado nunca mais seria o mesmo, mas a sua aura, a sua magia, essa ficou para sempre. O tempo passa, o mundo muda, e um templo, para se manter vivo, precisa evoluir. Depois do rei, a Vila sentiu o peso dos anos, mas a nossa casa nunca se entrega. Em 96, o gramado, cansado de tantas batalhas, foi totalmente reformado. Ganhou drenagem, irrigação computadorizada, um tapete digno dos novos heróis que viriam. Ganhamos nova luz, novos camarotes, e o mundo voltou a olhar para nós. Em 2014, durante a Copa do Mundo, recebemos a seleção da Costa Rica. Eles, que fizeram a melhor campanha de sua história, não treinaram apenas em um estádio. Eles nos deram a definição perfeita. Eles chamaram a Vila Belmiro de templo futebolístico. Eles sentiram, eles entenderam. E para que ninguém jamais se esqueça de quem somos, construímos um santuário dentro do nosso templo, o Memorial das Conquistas. Aqui nossa glória é palpável. As taças, as fotos, as camisas, cada objeto conta uma história. É a prova material de que neste chão a grandeza é tradição. A alma da Vila. Mas se você quer mesmo entender a Vila, você precisa vir aqui, precisa sentir, precisa descer até o vestiário e ver os armários. Não são apenas armários, são altares. Cada nome ali é uma oração. É o espírito dos nossos ídolos, protegendo os jogadores que vestem o manto hoje. É essa proximidade. Em nenhum outro lugar do mundo você fica tão perto dos seus heróis. Você ouve a respiração deles, o som do chute na bola. O grito do gol explode no seu rosto. Aqui, a torcida não assiste ao jogo. A torcida joga junto. Nós somos o 12º jogador e nosso fôlego empurra o time. Isso é a alma da Vila, é a mistura do cheiro da maresia com o da grama molhada. É o grito que vem da garganta e a lágrima que escorre sem permissão. É um sentimento passado de pai para filho, uma herança sagrada. 100 anos, celebramos nosso centenário, honramos o passado com nossos ídolos de volta ao gramado e olhamos para o futuro. Fala-se de uma nova arena, mais moderna, maior. É o ciclo natural da vida, crescer, evoluir. Mas que fique claro, podem construir novas paredes, podem erguer novas arquibancadas, mas a alma não se transfere. A alma da Vila Belmiro não está no concreto, está em cada um de nós. Está na memória do primeiro gol de Milon, na genialidade de Pelé, na irreverência de Neymar. A Vila Belmiro é mais que um estádio, é um estado de espírito. É o coração pulsante do Santos Futebol Clube. E não importa o que o futuro nos reserve, este chão será para sempre sagrado. Porque foi aqui que os deuses do futebol escolheram morar. E aqui acontece algo curioso. As pessoas entram e saem diferentes. Porque ao ver aquelas imagens, ao reviver aqueles momentos, algo desperta. Orgulho. Emoção, pertencimento.
E talvez você esteja percebendo isso agora. Mesmo sem estar lá, você já consegue sentir. Dentro do memorial, existem espaços dedicados a 2 nomes, Pelé e Neymar. Agora me responde, o que esses 2 têm em comum? Mais do que talento, eles representam gerações. Pelé, o começo de tudo. Neymar, a continuidade. E ali, você encontra objetos pessoais, histórias íntimas, momentos que não aparecem na TV. E isso cria algo poderoso, uma conexão. Entre passado, presente e futuro, ao lado do memorial, existe um lugar que poucos conhecem, o Centro de Memória e Estatística. E aqui não existem gritos, não existe torcida, existe silêncio, mas é um silêncio cheio de significado. Jornais antigos, revistas, documentos históricos, tudo guardado, tudo preservado. Agora me diz, por que isso é importante? Porque um clube sem memória não tem identidade, e a Vila Belmiro garante que nada seja esquecido. Os camarotes. Mas não são camarotes comuns. Eles ficam no mesmo nível do gramado, ou seja, você está praticamente dentro do jogo. Agora imagina, você vê o jogador de perto, escuta o som da bola, sente a intensidade. Isso não é assistir, isso é viver. Dentro da vila, existe um espaço onde a paixão se materializa. A loja oficial, camisas, produtos, histórias estampadas em cada detalhe. Agora me responde, por que alguém compra uma camisa? Não é só pela estética, é pela conexão, é pela identidade. É por fazer parte de algo maior. A vila também abriga eventos, shows, celebrações, momentos que vão além do esporte. E isso reforça algo importante. A Vila Belmiro não é só do futebol. Ela é das pessoas. 1964, um dos maiores públicos da história. Quase 33 mil pessoas, mas algo deu errado. Parte da arquibancada cedeu. O jogo foi interrompido. Agora me diz, você consegue imaginar o impacto disso? O medo, o caos, a incerteza. Mas ao mesmo tempo, isso mostrou algo. A paixão era tão grande que as pessoas estavam dispostas a tudo para estar ali. Depois de tudo isso, talvez você esteja começando a entender. A Vila Belmiro não é só um estádio, ela é um organismo vivo. Cada espaço, cada detalhe, cada canto tem uma história. E isso cria algo raro, algo que não pode ser construído rapidamente, algo que leva décadas para existir. Mas calma, porque ainda falta uma coisa essencial, o futuro. O que vai acontecer com a Vila Belmiro? Ela vai mudar, vai continuar, vai se transformar em algo totalmente novo? E mais importante, o que isso significa para quem ama esse lugar? Agora, chegamos ao ponto mais delicado dessa história. Respira fundo, porque tudo o que você ouviu até aqui, cada momento, cada emoção, cada memória, nos trouxe até uma pergunta inevitável. O que vai acontecer com a Vila Belmiro? De um lado, a tradição, a história, o templo onde nasceram lendas. Do outro, a modernidade, o conforto, a necessidade de crescer. E aqui não existe resposta fácil, porque não estamos falando de qualquer estádio. Estamos falando de um lugar onde o futebol virou arte, onde jogadores viraram imortais, onde torcedores viveram os momentos mais intensos de suas vidas. Existe um plano, um projeto ambicioso, uma nova arena, mais moderna, maior, com capacidade ampliada, mais conforto, mais tecnologia, um espaço preparado para o futuro, com lojas, camarotes, cobertura total, estrutura para eventos, shows, experiências completas, algo grandioso, algo que pode colocar o Santos em um novo nível. Mas toda transformação tem um preço, e aqui
o preço não é só financeiro, é emocional. Porque existe um receio, um medo silencioso, e talvez você esteja sentindo isso agora. E se a vila deixar de ser a vila? E se aquele clima, aquela pressão, aquela energia desaparecer? Porque vamos ser sinceros, quantos estádios modernos existem hoje que têm a alma da Vila Belmiro? Pouquíssimos, talvez nenhum. E isso não se compra, não se constrói do zero, isso se vive. Se constrói com o tempo, com histórias, com dor, alegria, superação. A grande verdade é, não importa o que aconteça com a estrutura, a Vila Belmiro já venceu o tempo, ela já fez o que precisava fazer. Ela já entrou para a eternidade, mas isso não significa que a história acabou. Pelo contrário, significa que ela pode continuar de uma forma diferente. Talvez um novo estádio venha, talvez a vila receba menos jogos, talvez ela se transforme em algo mais simbólico. Mas deixa eu te dizer uma coisa, nada, absolutamente nada, vai apagar o que aconteceu ali. Os gols, as vitórias, as derrotas, os gritos, as lágrimas, os momentos que marcaram gerações, tudo isso já está gravado, não no concreto, mas nas pessoas. Agora eu quero que você pense e responda no seu coração. O que faz um estádio ser especial? É o tamanho, a tecnologia, o conforto ou é a história? Porque se for a história, a Vila Belmiro já é insuperável. Podem construir arenas modernas, podem criar estruturas gigantes, podem inovar, mas existe algo que nunca será replicado: a essência, a alma, a energia que se sente quando se pisa naquele lugar. E isso é eterno. Se você ama futebol, se você já gritou por um gol, se você já sentiu o coração acelerar em um jogo, então você entende, porque a Vila Belmiro não é só do Santos, ela é do futebol. Ela é de todos que acreditam que esse esporte pode ser mais do que um jogo, pode ser emoção, pode ser memória, pode ser vida. Agora que você chegou até aqui, eu te faço um convite. Mas não é qualquer convite, é um convite para fazer parte dessa história, porque histórias assim não podem ser esquecidas. Elas precisam ser contadas, compartilhadas, vividas. Se esse vídeo te fez sentir algo, se em algum momento você se arrepiou, se lembrou de um jogo, de um gol, de um momento especial, então você já faz parte disso. Se inscreva no canal agora, porque aqui histórias como essa continuam vivas. Deixe seu comentário. Quero saber de você. Qual é o momento mais marcante da Vila Belmiro na sua vida? E se você nunca foi lá, me diz também, qual desses momentos você gostaria de ter vivido? Porque uma coisa é certa, a Vila Belmiro pode até mudar, mas o que ela representa, isso nunca vai acabar. Fall back apart. Find pieces of me all over the yard. In this house of cards, she says, hey man, there were just too many days when our good intentions only got in the way. And I almost never know what I should say. Maybe
you never did so. You cannot learn what you never won't know. In this house of cards, with only hearts, in this house of cards, in these lonely hearts. I hear you talking at work to the boys in the gym, talking at the bar till I walk in. Baby, why won't you talk to me? Can't get your tongue when we're talking about what I need. Say what you will at the hardware store. Don't get you started talking about sports, baby. Why won't you talk to me? Can't get your tongue when we're talking about what I need. Think you're the silent type, but that ain't what I like. I need a man who knows how to speak, so talk to me. Yap on the phone with your daddy till dawn, fishing with your buddies, going on and on and on. Those fish hear more than me. Cat gets your tongue when we're talking about what I need. Think you're the silent type,